Então, bom dia a todos. Como a gente discutiu a aula passada, a gente está trabalhando uma parte da disciplina que ela serve como um ajuste, né, como uma ferramenta adicional para a gente resolver o problema das condições de contorno que envolvem camada limite, né? A gente tem problemas onde a gente está equacionando a transferência de massa, principalmente em fase sólida, e tem um escoamento por fora. A gente tem aquele problema de camada limite. E aí, o equilíbrio de fase na interface, apesar de ele existir, ele não pode ser usado diretamente, porque a gente não conhece a concentração da fase fluida que está em contato. Então, não dá para usar uma condição de contorno de primeiro tipo. Então, a gente usa a igualdade de fluxos na interface, né? O fluxo que chega na interface por dentro tem que ser igual àquela que abandona a interface em direção à camada limite, ou vice-versa, né? Se for um problema onde o solo está entrando no sólido ao contrário, o fluxo que cruza a camada limite e alcança a interface tem que ser igual àquele que abandona a interface para dentro da fase sólida. Independente da geometria da fase sólida, uma vez que os escoamentos alteram, né, podem formar esses pequenos gradientes de concentração que a gente denomina de camada limite mássica. A gente viu que essa camada limite mássica está associada à camada limite de momento. O problema foi isotérmico, e provavelmente que a gente não vai ver aqui no curso esse período, que é balanço de massa e energia, seria se tivesse também uma camada limite térmica, né? Muito comum em problemas de secagem. Mas isso deixa para o futuro, para vocês se aproximarem, mas a lógica é muito parecida, entendendo essas analogias, essas análises dimensionais que a gente faz para relacionar esses grupos adimensionais, que vão dar as expressões do caso de transferência de massa, que aparece na modelagem desse fluxo, justamente por não conhecer a geometria da camada limite, e muito menos todos os fenômenos que afetam esse perfil de concentração, fica muito difícil a gente adotar uma abordagem rigorosa, que pudesse cair uma equação diferencial na camada limite. Então, a gente simplifica a abordagem, perde a informação do perfil de concentração, mas a gente tem uma informação de fluxo, usando aquele modelinho que o fluxo global, o fluxo total do componente, é um caso de transferência de massa vezes um delta de concentração. Concentração na interface, que se relaciona com a concentração de dentro do equilíbrio de fase, e a equação Brook, que é a equação que vem com o escoamento. Vários problemas a gente precisa disso. E caímos no desafio de encontrar, né, um modelo que pudesse relacionar o caso de transferência de massa com variáveis, que fossem variáveis moleculares, como coeficiente de fusão e viscosidade sistemática, mas também grandezas, né, variáveis do escoamento e da geometria do problema, como, por exemplo, o comprimento característico e a velocidade Book, né, a velocidade do escoamento. E aí a gente fez aquela atividade, né, a gente propôs essa atividade que vocês vão fazer com a calculadora do CAC, vocês vão revisitar esses modelos empíricos baseados em dados experimentais para diferentes casos. E um dos casos são os casos de coluna de recheio. Em coluna de recheio, principalmente para destilação, para absorção e dessorção, extração líquido-líquido, a gente cai num problema que não necessariamente vai envolver um balanço local, né? Um balanço microscópico, em parâmetros distribuídos localmente. Localmente que eu falo para a gente entender a transferência de massa entre uma fase para outra, porque como as duas fases não estão em escoamento, você vai ter sempre ou uma fase líquida, né, escoando de uma parede, ou escoando pelos recheios, né, em contato com o recheio, formando uma película de líquido descendo a favor da gravidade. E uma camada de gás que vai passar pela região livre, né, dentro dessa coluna. Seja o centro de um tubo, ou a região livre, gasosa, né, por onde o gás vai escoar, dentro de uma coluna de recheio. Então, se você for levar a sua lupa, seu olhar, para o que está acontecendo na parede de cada recheio, você vai ter uma película de líquido escoando, né, e uma fase gasosa também escoando. Então, tem duas fases de escoamento.
Se for extração líquido-líquido, essas duas fases são líquidas, mas líquidos immiscíveis. Então, você vai ter uma fase líquida perto da parede escoando e uma fase mais contínua em sentido contrário, se for contracorrente, ou no mesmo sentido, se for concorrente. E aí, o que a gente tem ali? A gente tem uma interface de fase e dos dois lados da interface de fase, né, dos dois lados da interface de fase, eu vou ter pequenas camadas, uma camada limite líquida, uma camada limite gasosa. O que são essas camadas limites? Eu vou ter um perfil de concentração da interface pelo lado do líquido até o seio do escoamento líquido e uma outra camada limite, né, da interface pelo lado do gás até o seio do gás. Então, a gente precisa de uma ferramenta que possa calcular o fluxo que atravessa essas duas camadas limite, de um bulk para o outro, e aí a direção vai depender do fenômeno do equipamento que a gente está estudando. Como calcular isso a partir das resistências individuais, ou melhor, né, dos coeficientes de transferência de massa individuais de cada fase. Então, a calculadora que vocês estão fazendo, ela vai permitir vocês calcularem os CAIs de cada uma das fases. Como a partir dessa informação, eu consigo um modelo de fluxo que defina, né, que represente a transferência de massa cruzando essas duas camadas de limite. Esse é o desafio da aula de hoje. É parecido com o que vocês viram na teoria da penetração, só que a teoria da penetração eu propus um olhar que era como se fosse um tubo de parede molhada, né, o líquido descendo e o gás passando pelo meio. Se você pensar numa coluna de recheio e der um zoom, vai pegar uma lupa que vai chegar e vai ver o que está acontecendo no segmento de parede de um dos recheios, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter uma película de líquido colado, né? Uma certa espessurinha de líquido colado na parede do recheio descendo e um gás passando, né? Lembre-se, gente, não é borbulhamento. Tá? Esse gás não está borbulhando no líquido. O líquido ele vai descendo pela gravidade colado na parede e o gás vai passando por fora do líquido. Mas você vai estar sempre tendo contato, né? Formando interface de fase em cada segmento de recheio. Em cada segmento de parede de recheio. Então, para que servem os recheios nesse sentido, gente? Para aumentar o quê? Quando comparado ali no tubo, no único tubo, para que a gente põe recheio? Contato entre as fases. Para aumentar a área de contato. Se eu tiver só um tubulão e água descendo para o tubulão, eu vou ter uma área. Se eu encher esse tubulão de recheio e fazer o líquido descer para esses recheios e o gás subir pelos espaços anulares, eu vou ter muito mais área de contato. É para isso que serve o recheio. É um dispositivo de contactação. O fenômeno é muito parecido. Tá? Então vamos lá. Então, até agora a gente viu a transferência de massa dentro de uma única fase, né? Lembra? Eu sempre falei para vocês, cada contínuo, né, cada fase representa um contínuo, e em cada contínuo eu vou fazer um balanço. Mesmo quando não tem camada limite, vocês fazem isso, resolvem o balanço no sólido, né? E aí na condição de contorno você reconhece a camada limite, e aí na camada limite você propõe uma outra modelagem baseada no CAI de transferência de massa. Agora, essa aula de hoje não. Essa aula de hoje eu reconheço que tem duas fases, ou seja, tem dois contínuos conectados por uma interface, e vou propor a ideia que no final da aula de hoje eu tenho um único modelo de fluxo que represente a transferência de massa cruzando essas duas fases. Tá ok? Mas, claro, nós vamos construir isso sem degrau, né? Vocês vão trabalhar isoladamente as fases e depois a gente vai ver como é que junta para ter um modelinho único. Então, que exemplos a gente tem isso, né? Uma corrente gasosa em contato com o líquido, então colunas de absorção, né, de recheio, não de prato, tá? Tanto absorção como destilação, como uma strip, esse tipo de visualização ela vale para colunas recheadas.
Porque colunas de pratos, elas envolvem o borbulhamento de uma fase na outra. Bom, dois líquidos immiscíveis é o cenário da extração líquido-líquido. Você sabe para que serve a extração líquido-líquido, gente? Professor, se eu não estiver enganada, a gente passa um solvente que tem afinidade química com um material que eu quero remover do outro líquido. Aí esse solvente vai meio que capturar essa substância que eu quero remover do líquido 1, por exemplo. Mas esse solvente, ele solubiliza no líquido 1? Eu acho que não. Ele solubiliza o material que eu quero tirar do líquido 1. Ou seja, ele tem que ser immiscível no líquido 1. Então, quando eu tenho uma solução aquosa com contaminante, então o meu solvente, que é o extrator, ele tem que ser um óleo, né? A solubilidade de um e outro tem que ser mínima possível. Certo? Sim. Mas esse solvente, ele tem alguma afinidade, algum princípio físico-químico que interage com um contaminante que está na fase líquida, certo? Certo. Então a compactação vai se dar porque eu vou formar dois líquidos que vão estar passando, provavelmente um vai estar disperso, outro contínuo, né? Ou pensando em coluna de recheio, um vai estar molhando o recheio, né? Vai ter mais afinidade com a parede, menor tensão superficial pelo material do recheio, então ele vai descer ou subir, né? Perto da parede do recheio, e o outro vai passar mais afastado do recheio. Tudo bem? Ok. E às vezes, mesmo envolvendo sólido com geometria definida, né, às vezes quem está fazendo a modelagem adota essa ideia do CAD de transferência de massa também para modelar dentro do sólido. Eu falo que é a modelagem de preguiçoso. Ele, ao invés de fazer uma modelagem de parâmetros distribuídos do sólido, ele só está interessado no fluxo. Então ele fala que vai ser também um CAD de transferência de massa do sólido vezes um delta de concentração. Entre a concentração da interface e a concentração do centro do sólido, ou a concentração média. Ele fala que é o modelo das resistências. Eu não gosto muito desse tipo de modelagem não, mas tem muito artigo, muito autor que adota essa estratégia, tá? Também usando essa transferência de massa entre fases, usando essa abordagem dos CADs. Ok? Então, a transferência de massa entre duas fases requer o desvio provocado pelo equilíbrio termodinâmico na interface, né? E que vai gerar um gradiente de concentração em cada fase. Esse gradiente de concentração vai representar a camada limite, em cada uma das fases. Então, eu vou ter a transferência de massa do seio de uma solução até a interface. E aí o equilíbrio tem que ser garantido. Então, cada molécula que chega, ela pula de fase para poder manter o equilíbrio, né? Redistribuindo entre as fases para manter o equilíbrio. E aí vai gerar um outro gradiente entre a interface da outra fase e o seio da outra fase. Se eu tiver renovação o tempo todo do seio das fases, eu consigo operar esse processo em regime permanente. E é o que a gente provoca, né? É esse fenômeno que a gente explora nas colunas de recheio. A gente tem alguma dúvida até aí? Então, essa figurinha que representa isso, ó. Eu tenho aqui, ó, uma fase gasosa. Repare que nessa região aqui, pensando que essa linha aqui representa o gradiente de concentração. Vocês estão vendo a mãozinha aqui do meu mouse? Sim, professor. Sim. Eu estou aqui andando nessa linha horizontal aqui, CA0. Significa que nessa região aqui, entre esse pontilhado e esse, a concentração está variando? Não. Por que essa concentração não está variando? Eu estou no Estou seio ainda não vou contato. Tá Porque constante. fora da camada limite, ou seja, aqui tem um escolar que gera mistura, né? Gera turbilhões que acaba gerando mistura, esse gás provavelmente está subindo, né? Está nessa direção,
E aí, é claro que isso vai daqui para cá varia, daqui para cá varia, daqui para cá varia. Quando a gente fala que a mistura perfeita, é mistura perfeita no eixo ortogonal só. Porque em cada ponto está tendo modificação, mas no eixo ortogonal a concentração não varia. Está dos turbilhões. E aí, desse pontilhado até a linha contínua, eu reconheço o quê? Um gradiente de concentração, certo? Entre CA infinito e um CA aqui na interface pelo lado do gás. Correto? Viu, gente? Essa aqui é a camada limite máxima na fase gasosa. E aí, o que significa, então, essa linha contínua aqui? Eu botei a origem do sistema de coordenadas aqui, zero, vendo? O X. O que significa essa linha contínua? Hein, gente? É o ponto de interface entre os dois? É o plano de interface. Repara que pelo lado do gás, a concentração está aqui. Pelo lado do líquido, a concentração está um pouquinho mais abaixo. Um pouquinho mais abaixo. E aí, eu reconheço o gradiente de concentração aqui na fase líquida até esse segundo pontilhado, aqui em X igual a delta L, tá vendo? Então, o que significa delta L aqui pra gente? Seria a espessura da camada limite na fase líquida. A resposta perfeita, Renan. É a espessura da camada limite na fase líquida. E aqui tem uma região de concentração constante. Certo? Porque a região está turbulenta. Esse líquido provavelmente está descendo aqui, né? Aqui, nesse pontilhado, pode ser a superfície da parede, por exemplo. A superfície da parede do sólido, do recheio. Imagina que talvez tivesse um componente B. O que está sugerindo aqui esse componente B? Esse componente B, ele não aparece com concentração na fase gasosa. O líquido que eu estou usando como agente de separação máximo, né, para remover o componente A, e a pressão de vapor dele é tão baixa, que a concentração dele em equilíbrio é praticamente zero. A pressão parcial dele, né, na fase gasosa, em equilíbrio com esse CD aqui, isso, é praticamente zero, por isso que ele não aparece aqui. É uma das hipóteses que a gente assume nessas colunas. A gente escolhe um líquido e nas condições de operação da coluna, a pressão de vapor, a pressão de saturação dele é negligenciável. Bom? Então, o ar é o soluto que está transportando. Então, esse problema provavelmente de absorção, eu estou removendo o componente A da fase gasosa para a fase líquida. E o nosso desafio aqui é como expressar o fluxo cruzando essas duas interfaces, essas duas camadas limite, né? Esse fluxo que a gente fala, fluxo de transferência entre fases, vai ser o NA na direção X, como relacionar com as concentrações que estão aqui no seio das fases. Porque é muito difícil a gente ter informação na interface. Então a gente fala que CA aqui do gás, né, o CAG, e o CAL, que está aqui desse lado, são composições que se cruzam. É a composição do book de uma fase que cruza com a composição de book em outra fase. E as concentrações na interface, a gente chama concentrações da fase gasosa e fase líquida de interface. Tá? E o nosso desafio é como relacionar o NA cruzando esses dois caras, né, o fluxo entre fases, relacioná-los com as concentrações no seio da solução. Entendeu o desafio da aula, gente? Então, o nome dessa teoria é a teoria das duas resistências. Então, duas porque só tem duas. Às vezes você pode ter transferência de massa usando 3 meios, né? Um sólido, um líquido, um gasoso, por exemplo. Ou um gás e 2 líquidos immiscíveis. A gente chama de teoria das resistências. Como aqui esse exemplo que a gente está dando vai trabalhar na aula de hoje? Só tem 2 contínuos em contato, então a gente vai falar de teoria das duas resistências. Quais são as hipóteses, né? As hipóteses é que a transferência de massa ocorre da seguinte forma.
transferência de massa do meio, né, do seio de uma fase para a superfície interfacial, a transferência de massa através da interface para a segunda fase e a transferência dessa interface para o bulk, né, para o seio da outra fase. Então eu quero calcular exatamente esse NA aqui, ó, cruzando, né, de uma fase para outra, passando por essa interface de fase. Claro que aquela hipótese, né, que esse NA é constante nessa fase, esse NA é constante nessa outra camada limite, como na interface o NA é o mesmo, então a gente pode falar que o NA é o mesmo cruzando as duas, né? Então a taxa de transferência de massa entre as duas fases é controlada pela taxa de difusão através das fases sobre cada lado da interface. E a gente assume por hipótese que o equilíbrio termodinâmico é instantâneo. Quer dizer, ele é muito mais rápido do que o tempo que o soluto, né, leva para cruzar as camadas de limite. Então a gente assume que para esse fenômeno não há resistência na interface. Não há resistência à transferência de massa na interface. É o mesmo dizer que o equilíbrio de fase é instantâneo. Tá bom? Acho que isso está bem estabelecido também na cabeça de vocês, né? Já vem discutindo isso há algum tempo. Bom, então vamos ver a notação que a gente vai adotar. Como em fase gasosa é muito comum a gente ter as informações em termos de pressões parciais, então eu vou usar na fase gasosa a força motriz em termos de pressão. Então eu vou estar trabalhando com kgs, né? Lembra? O negócio de transformar o kc em kg, em kx, em ky. Então a gente vai adotar aqui a força motriz em termos de pressão parcial. A pressão parcial do componente A no seio da solução eu vou chamar de PAG. A pressão parcial do componente A na interface eu vou chamar de PAI. E na fase líquida eu vou usar a concentração mesmo. Tá? Eu vou usar a concentração mesmo. Então, a concentração do soluto na interface eu vou chamar de CAI. E a concentração do soluto no seio da solução líquida eu vou chamar de CAL. Como eu vou relacionar na interface, né? Lembrando que PAI e CAI são composições em equilíbrio termodinâmico. Equilíbrio termodinâmico, tá? Então eu vou usar uma abordagem tipo constante de Henry. Mas para usar uma abordagem constante de Henry, tem uma outra hipótese que eu tenho que assumir. Qual é a hipótese que eu assumo quando eu adoto constante de Henry? Duto está infinitamente diluído no meio. Isso. Então, boa parte do equacionamento que a gente vai ver até o final do curso, ele assume essa hipótese, né? O soluto, ele tá em baixa concentração, né? Infinita diluição, de modo que eu posso assumir que a constante de equilíbrio termodinâmico, ela independe das composições. Ela é uma constante. Que é o mesmo que dizer que é válido o gama infinito de diluição, né? O gama em infinito de diluição é depende só da temperatura. Tá bom? E aí a constante de é a constante de Henry. Então aqui está o exemplo mais usual. Quando eu tenho esse caso aqui, o que eu vou ter descontinuidade na interface, quanto que vale a constante de Henry nesse caso? Vale 1, né? E qual vai ser a dimensão da constante de Henry nesse caso, gente? Olhando para se relaciona uma concentração com uma pressão parcial, qual é a dimensão da constante de Henry? Ou qual é a unidade, por exemplo, do sistema internacional? Ela vai ter dimensão de concentração com pressão, né? Então, cuidado quando vocês estiverem fazendo os exercícios, para olhar, sempre olhar para a unidade da constante de Henry que vocês estiverem usando, tá? Então, o PAI, ele pode ser menor, maior, igual a CAI. Se for igual, a constante de Henry é 1. E ele vai ser maior ou menor se eu tiver um problema, né, do soluto da fase gasosa
para a fase líquida, aí PAI tem que ser menor, e se ele estiver indo da fase líquida para a fase gasosa, que é o caso da dessorção, ele vai ser maior. Bom, e agora, gente, a gente vai fazer algumas brincadeiras bem simples, tá? Essa aula é bem simples, então eu posso ir no ritmo mais tranquilo com vocês, para vocês pegar papel e caneta e ir rascunhando. Acho que é a melhor maneira de acompanhar essa aula, é vocês acompanhando as brincadeiras matemáticas que eu vou propor. E eu posso ir bem devagar para vocês irem acompanhando, tá? Então vamos lá. Olha essa expressão de fluxo que está aí. Esse fluxo, NA, aqui estou colocando dimensão Z, né? A figurinha estava X, mas é a transferência de massa entre fases, tá? É o fluxo ortogonal à interface de fase. Ele é um K de transferência de massa vezes um ΔP. Repara que esse ΔP que eu estou usando é o delta, é o PAG menos o PAI. Ele não pegou informações só da fase gasosa? Da camada limite gasosa? Sim. Então, esse KG aqui, esse coeficiente de transferência de massa, ele é o coeficiente de transferência de massa que representa o inverso da resistência aonde? Na fase gasosa. Só na fase gasosa. Só na fase gasosa. Então, a gente precisa agora diferenciar esses termos. Então, eu vou falar que esse aqui é o coeficiente de transferência de massa local. Anotem esse nome, é local. Eu vou usar um K minúsculo. Assim como a gente já vem usando. É o coeficiente de transferência de massa local da fase gasosa. E eu posso fazer a mesma coisa para a fase líquida. Repara, o fluxo é igual a um K de transferência de massa vezes a concentração de ar na interface pelo líquido menos a concentração de ar no seio da solução líquida, que está escoando. Tá? Eu botei o símbolo Kzinho L. Então, por analogia, qual é o nome que vocês dão para o Kzinho L? Coeficiente de transferência de massa local na fase líquida. Perfeito. Também é um Kzinho minúsculo. Agora, o que vocês podem me dizer sobre esse NAZ que está aqui em azul e o NAZ que está aqui em amarelo? Qual é a relação entre eles? Eles são iguais. Gente, eles são iguais. Tá? Eles são iguais. Essa é a condição de amarração desse problema. A gente assume que o fluxo de ar é constante na camada limite gasosa. O fluxo de ar é constante na camada limite líquida. E eles são iguais na interface, então eles são iguais para qualquer ponto das camadas limite. Ok? Então está aqui o símbolozinho, né? Lembrando que PAG menos PAI é a força direcional necessária para transferir o componente A das condições do meio gasoso para a interface, que está separando as duas fases. E CAI menos CAL é a força direcional necessária para continuar a transferir o componente da interface em direção ao seio da fase líquida. Imaginando aqui um problema de absorção, né? E o componente A está indo da fase gasosa em direção à fase líquida. Se fosse desorção, né, os sinais seriam contrários. Bom, se o fluxo é igual, eu posso igualar essas duas equações, não posso? Eu posso igualar. Então, eu igualando essas duas equações aqui, ó, passando o Kg para cá dividindo, e a força da fase líquida para o outro lado dividindo, eu chego aqui, botando um gráfico, né? P em função de CA. PA em função de CA, né? PA na fase gasosa em função de CA na fase líquida. Tá aqui, ó. Delta P por delta C dá o quê? Dá a inclinação da reta que liga esse ponto. Quem é esse ponto aqui, ó? Esse é o ponto de operação.
Esse aqui é o ponto porque ele liga a composição bulk da fase gasosa com a composição bulk da fase líquida, ou seja, são as composições que se cruzam. Esse é o ponto de operação. Esse aqui é o ponto da interface. Então, a inclinação da reta que liga entre o ponto de operação e o ponto de interface, a inclinação dessa reta é menos o K local líquido dividido pelo K local gasoso. Ok? E aqui os deltas que representam essas duas resistências. Muito bem. Então, para generalizar um pouco, para não ficar tão amarrado à constante de R, os livros costumam adotar como constante de equilíbrio esse símbolozinho M aí. Né? Acho que o cremático usa esse símbolozinho M. Então, o que é M? M é o coeficiente de equilíbrio termodinâmico que vai relacionar a pressão parcial de ar na interface pelo lado do gás e a concentração de ar no líquido na interface. Então, vai ser meu parâmetro termodinâmico. Como é que vocês poderiam buscar um modelo para M, gente? Vocês que fizeram o termo 2 já. Como se trata de equilíbrio, um equilíbrio líquido e vapor, como é que vocês viram lá para modelar esse M? O que você sugere? YP igual a sigma IP e SAT. Isso, então YIP é igual a X gama IP e SAT. Né? Então, quem é o M? Rascunha aí. YI vezes P dá o quê? A pressão de... É o próprio PAI, né? Então, PAI igual a X gama IP e SAT. Então, quem é o M? O M, gente, vai ser o quê? Gama IP SAT. Como tinha XI, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo C total da mistura. Para ficar em termos de CAI, né? Então, XAI vezes C total vai dar CAI. E aí o M vai ser o gama A é a SAT sobre o C total. No caso de extração líquido-líquido, né, eu tenho que usar uma abordagem gama-gama, né? Então, o M vai ser o gama A da fase beta vezes o C da fase alfa, dividido pelo gama A da fase alfa, vezes o C da fase beta. Então, M vai ser minha constante de partição. Se esse gama for infinita diluição e esse C é aproximadamente o C do líquido, do solvente, do líquido, né, puro, esse cara vai ser a constante de M. E qual vai ser a unidade de M? M vai ter unidade de pressão dividido por concentração. Então, vai ser algo, por exemplo, Pascal vezes volume, vezes metro cúbico sobre mol. Tá? Que aí esse produto vai ter dimensão de pressão. Entenderam o que é um M, gente? Como nos nossos casos a gente vai trabalhar muito com solução diluída de ar, a gente vai poder aproximar esse M da constante de M. Então, se o líquido for ideal, o gama vale 1. Então, é só PSAT sobre C. Soluções diluídas, o M se confunde com a própria constante de R. Nessas dimensões, né? Constante de R com dimensão de pressão sobre concentração. E aí, tem esse exemplozinho aí para vocês fazerem o cálculo. Mas aí, quando vocês estiverem revendo o vídeo, vocês tentem rascunhar aqui para resolver esse probleminha. Agora eu não vou fazer, não. Muito bem. Só que, como eu comentei com vocês, imaginem que vocês estão numa coluna. Será que é fácil a gente ter um determinado ponto da coluna as concentrações de interface, o PAI e o CAI? Não, sabe? A gente não tem essa informação fácil. A gente pode ter as concentrações no seio das soluções gasosa e líquida, né? O PAG e o CAL, a gente pode até ter. Mas o PAI e o CAI são informações que não estão acessíveis. Então, aqueles modelos de fluxo, mesmo tendo
uma maneira de calcular o KG e o KL, que é o que vocês vão obter lá na calculadora, né? Aqueles métodos que eu obtive para vocês calcularem é para calcular os Ks locais, o Kzinho G e o Kzinho L. Mas aquele modelo não vai dar certo. O ideal seria eu ter um modelo desse tipo, ó. O fluxo, né, que cruza ali as camadas de limite, a gente sabe que é o mesmo, é igual a um parâmetro, depois eu vou chamar a atenção para esse parâmetro, vezes um gradiente de concentração assim, ó. Olhando para a fase vapor, seria o PAG menos um PA asterisco. Mas que é esse PA asterisco? Esse PA asterisco é a pressão parcial que estaria em equilíbrio com o CAL. O CAL é aquela concentração que está no seio da solução líquida. Então, repara que esse P asterisco não é uma pressão parcial física. Ela não está ali na coluna. Mas é um número que eu posso obter se eu conhecer o CAL e conhecer o M. Tá? Então, quem é PA asterisco? PA asterisco, ele vai ser o M, que é meu coeficiente de partição termodinâmico, vezes a concentração de A lá no seio da fase líquida. Então, esse delta que está aqui, gente, é um delta global. Ele sinaliza a força necessária para ele cruzar as duas camadas de limite. Muito bem. Então, essa estratégia, eu calculo o fluxo que está cruzando as camadas de limite pela força global de transferência de massa naquele ponto. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui vai ser o coeficiente de transferência de massa global. Como eu optei para utilizar a força global em termos de pressão parcial e ficou explícito o PG, a gente vai falar que é o coeficiente de transferência de massa global da fase gasosa. Tá? Claro que a gente pode definir um análogo para a fase líquida. E aí depois eu vou discutir quando que a gente usa um caso, quando a gente usa outro. Beleza? Então, o K maiúsculo G é o coeficiente de transferência global, baseado na força direcional da pressão parcial. Tá? E aqui, né, o P asterisco que eu defini com vocês. Então, a gente pode fazer o análogo cuidando da fase líquida. Esse mesmo fluxo, né, o NAZ, é sempre o mesmo, vai ser um K global da fase líquida vezes uma força global, né, um diferencial global. Então, quem é esse CA asterisco aqui, gente? O CAL é a concentração do soluto no seio da fase líquida. Então, quem é esse CA asterisco? Seria PA sobre M. Seria PA sobre M. Seria o PAG, né? A pressão parcial no bulk da fase gasosa sobre M. E vocês devem estar se perguntando, professor, quando que eu uso em fase gasosa e quando eu uso em fase líquida? Bom, quando eu estou no equipamento que se propõe a tratar a fase gasosa, eu normalmente quero acompanhar a pressão parcial da fase gasosa, porque a meta de operação ela é estabelecida para a fase gasosa. Então, ele faz todos os balanços para a fase gasosa e aí é melhor trabalhar com essa expressão. Que é o caso, por exemplo, da coluna de absorção ou da seção de absorção de uma coluna de destilação. Quando eu tenho uma meta para a fase líquida, ou seja, eu quero tratar uma fase líquida, botando em contato com a fase vapor, né, que é o que acontece com uma stripper, né, eu chamo de coluna de dessorção, aí é melhor acompanhar o que está acontecendo em CAL. Então, eu vou ter uma meta para CAL. Então, é melhor trabalhar com essa expressão. Então, vai depender muito de que tipo de projeto que você está fazendo. Mas você sempre vai trabalhar ou com uma ou com outra. Muito bem. Vocês entenderam, então, qual foi o truque, não entenderam?
Mas deixa eu Sim. mostrar aqui o desafio para vocês entenderem o desafio. É importante para vocês se engajarem na aula. Qual é o desafio? A calculadora que eu pedi para vocês montarem, né, quer dizer, os métodos empíricos, as equações empíricas, elas são utilizadas para calcular quais K6? Quais Ks de transferência de massa? O K local. Os Ks locais. Né? O Kzinho G e o Kzinho L. Então, aquela calculadora é para calcular esses Ks individualmente. Mas para usar esse truque aqui, que vai ser útil para o projeto de coluna, como vocês vão ver no finalzinho do nosso curso, esses casões, o K global, eu preciso de quê, então? O que eu preciso fazer? Modificar a concentração da interface para essa concentração do equilíbrio termodinâmico. Não, Renan, isso a gente já fez. Já fez. Já fez quando a gente adotou. Mas, do ponto de vista de modelagem, o que está faltando? Se vocês não têm a calculadora de casinho, vão usar essa força motriz que você acabou de falar aí, seja do gás ou seja do líquido. O que está faltando para calcular esse fluxo? Ou melhor, o que está faltando para eu ter uma relação entre o fluxo de transferência e as composições bulk, as composições dos seios? Pensa do ponto de vista de modelagem, o que está faltando? Escrever o K global em função dos Ks locais. Exatamente. Escrever o K global em função dos Ks locais. Como o K global também envolve uma interface de fase, ele vai ser função dos Ks locais, mas também vai ser função de quem? Ele também vai ser função do M, né? Ele vai também ser função do M. Então, esse é o desafio que a gente precisa. Então, vamos olhar aquele gráfico de novo. Se vocês olharem aqui, ó, o delta Pzinho e o delta Czinho, que envolve as concentrações bulk até a interface, estão aqui. Tá? Bom, mas como é que eu acho o CA asterístico? O CA asterístico, eu pego o PAG e levo até a curva de equilíbrio. Aí eu acho o CAzinho asterístico aqui. Ó. Como é que eu acho o PA asterístico? Eu pego o CAL e levo até a curva de equilíbrio. E leio, né? Porque a definição do PA asterístico não é a composição que estaria em equilíbrio com o CAL? Qual a definição do CA asterístico? A composição que estaria em equilíbrio com o PAG? E aí, tendo agora no gráfico aqui o PAG e o PA asterístico, eu consigo o ΔP global. O ΔP global. E tenho o ΔC global. Tá? Então, repara, o ΔP local dividido pelo ΔP global, ele é igual à resistência local dividido pela resistência global. Tá? E quem é resistência, gente? Toda vez que a gente falar em resistência, a gente está falando do inverso do coeficiente de transferência de massa. Então, a gente vai ter, ó, qual é o inverso da resistência da camada gasosa? É 1 sobre Kzinho G. Qual é a resistência total? É 1 sobre Kzão G. E o mesmo vale para a fase líquida, né? A resistência local da fase líquida é 1 sobre Kzinho L. E a resistência global à transferência de massa, em termos de líquido, é 1 sobre Kzão L. Tá ok? Então agora, gente, seria bom vocês estarem rascunhando essas etapas aqui, ó. Então, olha só. Primeiro eu botei, ó,
1 sobre casão G, né? Quem é, ó, o casinho G está aqui. Eu vou passar o casinho G para cá. Quem que é casinho G sobre casão G? Casinho G sobre casão G vai ser o delta global dividido pelo delta local. Se eu passar o casinho G para cá dividindo, quem que é casinho G vezes o delta de pressão parcial local? Não é o próprio fluxo? Sim, Estão acompanhando? sim. Beleza, é o próprio fluxo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não posso somar e subtrair o numerador por uma constante não nula e não muda nada na minha expressão? Sim. Então eu vou somar por PAI, que é a pressão parcial já na interface, e vou subtrair por PAI. Eu vou ficar PG, PAG menos PAI, PAI menos PA asterisco. Tudo bem? E aí eu faço... Como está no mesmo denominador, eu poderia botar junto o mesmo denominador, mas achei mais interessante separar a soma de duas frações de mesmo denominador. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos embora. Então, deixa esse aqui do mesmo jeito, o primeiro termo eu não mudei, né? Mas quem é PAI? PAI não é MCAI? É ou não é, gente? PAI é pressão parcial na interface. Ele não é igual a M vezes CAI? Isso. PA asterisco, por definição, não é M vezes CAL? Sim. Então eu posso botar um M em evidência, então esse termo aqui, esse último termo, ele é M CAI menos CAL, dividido por NA. Legal? Agora, quem que é PAG menos PAI dividido por fluxo? É o casinho? Não, é 1 sobre casinho, né? Sim. 1 sobre o casinho G. E quem é CAI menos CAL dividido por fluxo? 1 sobre casinho L. Opa! Então, a resistência global é igual à soma das resistências. A resistência global não são resistências em série? O soluto não tem que cruzar uma resistência, depois cruzar outra? Fazendo uma analogia com eletricidade, PAG menos PA asterisco seria a diferença, a força motriz global, né? O papel da voltagem global. E o fluxo, ele é a analogia da corrente elétrica. Não é isso? Então a corrente elétrica vai ser a força motriz dividido pela resistência. Então a resistência global, como são resistências em série, a resistência global é igual à soma das resistências locais. E como eu estou fazendo tudo em termos de pressão parcial, o M, o KL e o KG eles não têm a mesma dimensão, porque o KG multiplica a pressão parcial e o KL multiplica a concentração. Então o M ele está aqui também para levar para uma mesma dimensão, né? Esses caras agora estão na mesma dimensão. E a gente pode fazer o análogo pensando em fase líquida, né? Então, casinho L sobre casão L vai ser C asterisco menos CAL dividido por CAI menos CAL. Passo o casinho L dividindo e aqui embaixo eu reconheço a expressão do fluxo. Deixo o fluxo aqui. Soma e subtrai por CAI. Soma e subtrai CAI. Quem é CA asterisco? CA asterisco
é PAG sobre M. Quem é CAI? CAI é PAI sobre M. Então, o M veio aqui para baixo. Ó. E aí, quem é PAG menos PAI sobre fluxo? 1 sobre casinho G. Quem é CAI menos CAL sobre fluxo? 1 sobre casinho L. Então, aqui eu também tenho a expressão de como relacionar a resistência global, agora com o olhar na fase líquida, né? Vai ter dimensão lá, os termos compatível com a fase líquida, concentração, vai ser 1 sobre M casinho G, mais 1 sobre casinho L, que é a resistência da fase gasosa, mais a resistência da fase líquida. Pronto. Encontrei as relações que eu queria. Beleza? Alguma dúvida, gente? Então, eu deixo aí também esses 2 probleminhas para vocês treinarem depois que vocês estiverem estudando, revendo a aula, para o cálculo do coeficiente global. Mas eu queria ler o enunciado com vocês esse probleminha. Vamos lá. No estudo experimental de absorção de amônia em água numa coluna de parede molhada, o coeficiente global de transferência de massa, casão G, foi encontrado no valor de 2,74 vezes 10 a menos 9 kg/mol por metro quadrado, segundo Pascal. Para um ponto na coluna, a fase gasosa contém 8% de mol de amônia e a concentração da fase líquida foi 0,064 kmol de amônia por metro cúbico de solução. A torre opera a 293 Kelvin e 1,03 vezes 10 a 5 Pascal. Para essa temperatura, a constante de Henry é 1,358 vezes 10 a 3 Pascal kg/mol por metro cúbico. Se 85% da resistência total à transferência de massa é encontrada na fase gasosa, determine os coeficientes individuais de transferência de massa e as composições de interface. Tempo para vocês tentarem fazer aí um pouco. O que eu queria chamar a atenção nesse enunciado é essa frase aqui, ó. 85% da resistência total à transferência de massa é encontrada na fase gasosa. Que informação é essa, gente? O que eu dei para vocês? É que no G é 85% de casão G. É isso? Foi isso que eu dei? Vou de novo. 85% da resistência total para transferência de massa é encontrada na fase gasosa. Que informação que eu dei, moçada? Eu acho que foi o inverso do casinho G, na verdade é igual a 85% do casão G. Do casão G ou do inverso de casão G? Da resistência total, é o inverso do casão G. Isso, gente. Toma cuidado que muitas vezes a informação vem assim, tá? Até em manual, às vezes, de coluna, etc. Então, quando eu estou... dá em termos de resistência. Então, o que eu dei é o seguinte, ó. 1 sobre casinho G é igual a 0,85 vezes 1 sobre casão G. Como eu dei o casão G para vocês acham o casinho G, eu dei a constante de Henry, que vai ser o N aí no caso. Então, vocês acham o casinho L e responde parte da pergunta. E depois, com um casão e as concentrações dos dois lados, vocês conseguem calcular o fluxo, depois usa a expressão para o fluxo usando só dado local, né? Para achar a composição de interface. Tá bom? Então é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Depois vocês façam um outro exemplo. Então, alguns casos limite, gente.
reparo, vamos tentar agora, vocês estão ali, provavelmente vocês anotaram no pedaço de papel, a expressão do M, né? Pressão parcial é igual a NCA, não é isso? Vocês têm que estar com isso em mente para fazer essa discussão de agora. A pressão parcial de A na interface é igual a N vezes a concentração de A na interface pelo líquido. Então, dado uma pressão parcial, se o soluto for muito solúvel na fase líquida, significa que para uma dada pressão parcial, né, um valor de pressão parcial finito, o CAI vai ser grande ou pequeno? Se ele for muito solúvel. Vai ser grande. Então, se o PA é finito e o CA é muito grande, o N vai ter que ser grande ou pequeno? Pequeno. Pequeno. Então, no caso limite, onde o soluto A é muito solúvel na fase líquida, o N vai tender a zero, o N vai tender a ser um número muito pequeno. Olha para essas expressões aqui. Se o M é muito pequeno, qual é a resistência que domina a transferência de massa? É a gasosa. É a gasosa. A resistência na fase líquida, ela é negligenciável. E as forças motrizes na fase líquida vão ser muito altas. Então é a resistência na fase gasosa que vai dominar o fenômeno global. Tá? Então eu posso dizer que a resistência global é aproximadamente a resistência local da fase gasosa quando o N tender a zero. Nesses casos, gente, eu pode utilizar a coluna de spray dry. A spray dry é mais secagem, mas a coluna de spray, você sabe como é que é uma coluna de spray? Não, professor. É um cilindrão, onde eu vou passar uma corrente gasosa que vai encher todo esse cilindro. No topo do cilindro tem um chuveiro especial, né? O chuveiro vai causar uma queda de pressão no líquido, eu preciso ter bombas parrudas, né? Para dispersar a fase líquida em gotas bem pequenas. Quanto menor o diâmetro da gota, maior a área de transferência de massa. Então, melhor vai ser a eficiência das taxas trocadas. Mas as gotas não podem ser muito pequenas. Tá? As gotas não podem ser muito pequenas, porque senão ela acaba sendo arrastada, né? A velocidade terminal. A velocidade terminal dela tem que ser maior do que a velocidade de escola do gás, porque senão a gota é lutriada junto com... Vocês viram isso no PUT 1, né? Então, ela não pode ser pequena demais para não ser arrastada com gás, mas também ela não pode ser grande porque eu preciso de área de transferência. O que eu posso pensar nesse tipo de coluna quando o soluto é muito solúvel na fase líquida? Porque, repara, dentro da gota não tem escoamento. O fluido está praticamente parado dentro da gota. Então, para garantir uma boa taxa, eu tenho que ter uma boa força motriz. Então, se o soluto é muito solúvel no líquido, eu tenho essa força motriz. Então, eu posso trabalhar com gotinha. Não preciso ter o líquido em escoamento. Repara, a gota está decantando dentro do tanque. Mas se você tiver com o olhar dentro da gota, o líquido está parado. É diferente de uma coluna de recheio, né? Ou uma coluna de parede molhada. Eu consigo reduzir as camadas de limite, reduzir a resistência, aumentando a velocidade de escoamento do líquido, né? E como a resistência é dominada pela resistência da fase gasosa, eu consigo mexer no Reynolds da fase gasosa para diminuir a espessura da camada de limite gasosa. Tudo bem? Bom, então, é o exemplo das colunas de spray, né? No chuveirão aqui, as gotículas dispersam no contínuo gasoso. O outro extremo é o seguinte: o soluto que está presente no gás é muito pouco solúvel na fase líquida. Ou seja, para uma pressão parcial definida,
Se ele é pouco solúvel, CA vai ser pequeno ou CA vai ser grande? Vai tender a zero, ser pequeno. O CA vai ser pequeno. E o M vai ter que ser grande ou pequeno para compensar? Vai ser grande. O M vai ter que ser grande. Então, 1 sobre M tende a zero. Então, vamos olhar, se o M vai ser grande, né, ou 1 sobre M tende a zero, qual é a resistência que domina? A líquida. É a resistência da fase líquida. Então, né, 1 sobre KL, vai ser aproximadamente 1 sobre Kzinho L. E aí, nesse caso, a gente pode operar, a gente deve operar em colunas de borbulhamento. Como é que é coluna de borbulhamento? Eu vou ter um tanque cilíndrico, por exemplo, inundado de líquido. Esse líquido pode estar entrando e saindo o tempo todo, em regime permanente, mas esse tanque ele opera inundado de líquido. E eu vou ter um dispositivo, um borbulhador, para distribuir bolhas do gás dentro desse contínuo. E as bolhas, por ter um rolo menor do que do líquido, essas bolhas vão subindo e no final da camada de líquido ela explode. E enquanto ela está subindo, o soluto está saindo de dentro da bolinha em direção ao líquido. Por que eu preciso de inundar a coluna? Porque para uma certa massa de gás, eu preciso ter muito líquido para manter o seio sempre diluído. E como ele é pouco solúvel, a interface vai ter pouco dele. Então, para ter força motriz, para ser a interface do líquido em direção ao seio do líquido, eu tenho que manter o seio do líquido sempre bem diluído para ter força motriz da transferência de massa, correto? Correto. Por isso que eu preciso trabalhar com muito líquido. E como é que eu trabalho com muito líquido? Inundando a coluna. E aí, se eu vou inundar a coluna, não faz sentido ter recheio, né? Eu tenho que ter um bom dispersor de bolhas. As bolhas não podem ser muito pequenas para não serem arrastadas com o líquido, mas também não pode ser grande demais para eu ter área de troca. Então, são as colunas de borbulhamento, são os dois limites. Os casos intermediários, onde as duas resistências são importantes, aí se pensa em coluna de recheio, que é o tema das nossas próximas aulas. Aí se pensa em coluna de recheio. O que é coluna de recheio? Envolve o contato em contracorrente contínua entre as duas fases miscíveis, a gasosa e a líquida. As torres são colunas verticais preenchidas com recheio. Uma variedade de materiais de recheio pode ser usado: cerâmico, plástico, metálico. E os recheios podem ser de geometria, recheio randômico ou recheio estruturado. É uma discussão que eu vou fazer com vocês mais em um Perucci. E aí, nesses casos, ambas as resistências da fase gasosa e da fase líquida são importantes para descrever a transferência de massa. É o caso de absorção e desorção, extração líquido-líquido. Apesar que extração líquido-líquido não são outros dispositivos, você pode fazer extração líquido-líquido em coluna de recheio, mas não é usual. Normalmente usa misturador decantador, ou então coluna agitada, mas também é um assunto para o Perucci 3. Destilação extrativa, torres de resfriamento. Aqui alguns exemplos de recheio. Tá vendo? Eu jogo essas pecinhas e faço um leito de partículas, um leito dessas pecinhas. O primeiro que se pensou foi o anel de Hessing, que nada mais são que tubos, tubos com uma parede com uma certa espessura cortados. Depois foram surgindo outros mais modernos. E essa modernidade, esses outros foram pensados sempre para garantir duas coisas, viu, gente? Vocês pensarem em recheio, sempre tem duas coisas que vocês têm que pensar. Área de contato, que é óbvia quando a gente está estudando transferência de massa, mas também não gerar muita perda de carga na fase gasosa. Porque à medida que o gás vai passando, ele vai transferir no momento também. Então, esses dispositivos são pensados para evitar a zona morta, por exemplo, onde o líquido fica parado. Quando o líquido fica parado aqui dentro, o que acontece? Rapidamente ele satura, aí você tem uma parte do volume do recheio que em muito pouco tempo de operação vai estar saturado, ou seja,
ele não vai ser mais capaz de absorver nada. Eu perco aquela região da coluna. Então, esses recheios são pensados para evitar zona morta, evitar canalização de líquido, ou seja, o líquido percorrer preferencialmente uma canalização, então ter uma boa distribuição de líquido no recheio e evitar a perda de carga na fase gasosa. A fase gasosa subir e a queda de pressão entre a entrada e a saída do gás não ser muito pronunciada. E aí também tem os recheios estruturados, que são mais modernos. Você vai formando essas colmeias, né? As colmeias têm diferente geometria. Quando você monta a colmeia, você forma canais preferenciais aqui, tanto para o líquido descer como para o gás subir. Então, são bem mais modernos, nesse sentido de garantir boa área de troca e baixa perda de carga, mas eles são bem mais caros. E tem as torres de prato, mas as torres de prato é um outro princípio e a modelagem é um pouco diferente, que vai ser o tema que a gente vai ver no Perucci também, como projetar colunas de prato. Mas aí cada prato, do prato, tá vendo? É como se em cada prato eu fizesse uma pequena coluna de borbulhamento. Eu faço uma piscininha de líquido e borbulho a fase gasosa em cada prato. E aí em cada prato desse há as trocas na temperatura e pressão do prato, né, em função das composições que entrarem em contato. Mas esse assunto para o Perucci. Então, gente, por isso, eu crio com vocês aí o ferramental para a gente tocar o dimensionamento da altura efetiva de recheio, que vai ser o tema das próximas aulas. E eu conto que vocês, o mais rápido possível, façam a calculadora de carga de transferência de massa que a gente vai precisar para as tarefas finais da disciplina.